Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Cruz aqui da Unblocks. Hoje a gente está aqui para falar de logística, né? Principalmente logística de transporte. Eu tenho dois convidados especiais aqui, né? O Fabrício Santos, que todo mundo já conhece bastante. Também temos o Paulo Marques também aqui com a gente para a gente trocar uma ideia. Tudo bem, Fabrício? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabrício Santos e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre transporte aqui. Vocês vão ver o tanto que influencia no custo logístico a parte de transporte, que ela pega cerca de 60% do todo o seu custo logístico que você gasta com frota e transporte. Então fica ligado que nós vamos falar muita coisa interessante aqui. Bom dia, pessoal. Eu sou Paulo Marques, estou aqui com o Fabrício, com o Thiago aqui, apoiando aqui como um entusiasta aí na área de varejo de atacado há mais de 14 anos, né? E nos últimos 5 anos aí eu trabalhei exatamente no ponto crucial aí que é o custo do combustível. Então vou ajudar aqui a mediar a turma aí. Aí é briga, hein? Custo de combustível é briga, hein? Pois é, briga diária. E vamos lá, pessoal. E quando a gente fala, né, de gestão de transporte, né, a gente faz logística de transporte, a gente fala muito em viagem, né? Quanto que é importante a gente ter questão de custo relacionada à viagem, né? Questão de entrega. Fabrício, quando você olha para a parte de transporte e viagem, de custos, qual a importância que você tem hoje para trazer para a gente em relação à redução de custo e eficiência? Viagem é a última perna do negócio, né? Sim, Então, e é a mais importante. Porque não adianta nada você vender bem, você ter um custo, você ter um preço legal, o cara querer comprar de você, você ser reconhecido no mercado, se você não faz a entrega direito. Então a gestão da viagem, ela começa lá na venda. Não é só eu começar a viajar e entregar as mercadorias. Se eu não vender um mix correto, aquela viagem vai dar prejuízo. Aquela rota, como diz no Atacado Distribuidor, a gente chama muito de rota, né? Nada mais é. A viagem é a execução diária das rotas. Então, isso é uma viagem dentro da logística para o atacado distribuidor. Então, se eu não vender o mix certo para poder alocar no caminhão certo, aquela viagem vai me dar prejuízo. Então, isso tudo começa a contar. Então, a gestão da viagem, ela é feita da hora que começa a venda, passa pela montagem da carga, separação das mercadorias, e aí sim, a última perna, o last mile lá que o pessoal gosta de falar bonito, né? Eu gosto de chamar da última perna mesmo, que é a entrega perfeita. O que é uma entrega perfeita? É entregar o produto certo, na hora certa, para a pessoa certa. Então, isso é gestão de viagem. Então, a gestão de viagem hoje, ela contempla toda essa parte. E ela está muito atrelada ao TMS, por quê? Principalmente ao TMS quando você fala de controle de frota. Por quê? Eu tenho que saber quais os veículos que estão disponíveis. Qual veículo que dá melhor performance naquela roteiro que vai ser feito. Ah, é um roteiro mais dentro da cidade. Eu tenho um tipo de veículo que vai dar melhor cubagem e melhor ganho para aquele tipo de entrega. Ah, não, tem uma que vai ser um transbordo. Eu vou levar daqui 5 cargas dentro de uma carreta lá para Brasília, e lá em Brasília eu vou distribuir isso em 5 veículos lá para poder ter um menor custo por km rodado. E aí, quando a gente fala de km rodado, a gente tem que começar a falar já de indicadores, né? Qual que é um dos maiores indicadores do para quem faz gestão de viagens, o custo do carrinho rodado. Que aí entra o exato. combustível, que o Paulo falou, entra também as horas extras do motorista, que se eu não alocar direito, se eu não fizer o roteiro correto, também ele vai trabalhar mais do que tinha que trabalhar. Aí entra hora extra, entra veículo que vai gastar mais combustível, gastar mais pneu, vai fazer manutenção mais rápido, desgaste de peça. Então, isso é uma ciência hoje. Não tem jeito de fazer. Ah, Fabrício, eu tenho 5 veículos. Beleza, você não precisa de tecnologia para isso. 5 veículos vai na planilha. É uma tecnologia na planilha. Vai na planilha. Passou de 5, irmão, passa a ficar inviável você fazer na mão. Certeza. E tem também uma questão quando a gente fala de gestão de transporte, né? Principalmente, ali, é o que você falou, né? Acho que a viagem é uma pernada. E assim, Paulo, o que eu vejo geralmente quando a gente está conversando com os nossos clientes também, é que nem o Fabrício falou.
Eu acho que segue muito a vida que a gente tem. Por exemplo, você tem um carro hoje. Você sabe que quando você pegar um carro, que nem eu saí de Anápolis para vir para Goiânia, o carro não aparece do nada. Para manter aquele carro, eu tive que trocar pneu, eu tive que trocar óleo, eu tive que fazer manutenção. Então, o custo da minha viagem não é só aquele custo, né, que eu tive para exercer, sair de Anápolis para Goiânia. Teve todo um custo de manutenção e manter aquele veículo um certo tempo, né? Para aí sim a gente conseguir fazer aquela viagem com eficiência. Em relação a esses custos, o que que você entende, o que que você acha de questão do combustível, questão da manutenção? Então, o que que eu vejo, né? Um caminhão ou um veículo para entrega, né? É como se fosse um avião. Você tem que ter ali um checklist, né? Sim, Antes de fazer a viagem, para garantir que aquela viagem, aquela rota, né? Que aquele roteiro lá, como que o Fabrício falou, aconteça da melhor maneira possível. Imagina você saindo de Goiânia para Brasília, com 5 veículos, e um veículo quebra no meio do caminho, porque o checklist não foi bem feito e foi um pneu que estava com problema, não estava bem calibrado ali. Você perdeu toda aquela credibilidade com o seu cliente. Por quê? Você não vai conseguir entregar em tempo. Vai ter que gastar um custo a mais para mandar um caminhão de emergência, ir lá buscar, conectar naquela carreta para poder estar levando a mercadoria até Brasília. Então, essa questão dos custos, na verdade, muita coisa que a pessoa fala que é custo é investimento, tá? Para que você consiga manter a qualidade daquela entrega, a qualidade daquela rota, a vida daquele colaborador. E aí agora entra mais um componente complicado, né? Que é a nova legislação, a jornada do motorista. Então você tem que garantir que toda a jornada seja rastreável para que você não tenha um problema futuro com aquele motorista, ou com a própria saúde dele, ou até um problema de disputa futuramente. Então, assim, é uma ciência muito, muito legal, que o Fabrício domina bastante, né? Essa questão de como manter a performance de todos os passos da logística, para que você consiga realmente fazer o trabalho com qualidade no custo adequado. com certeza. E por que que isso tem se tornado cada vez mais importante? Essa geração nova, ela é muito ansiosa. E ela não aguenta esperar muito tempo para receber a mercadoria, ela não aguenta esperar muito tempo para poder ver o que ela comprou próximo dela. Então, isso tem tornado a logística mais desafiadora ainda. Então, no atacado distribuidor, a gente ainda tem algum espaçozinho de tempo e tudo. Agora, quando você vai para uma transportadora, por exemplo, quando a gente vai falar de transportadora, aí muda totalmente o ritmo. Por quê? Porque ela tem um prazo a cumprir que ela acordou lá com o contratante dela. Sim. Então aí muda tudo isso. No atacado distribuidor, a gente ainda tem as rotas de dia fixo e tudo, apesar de eu ser contra. Nossa, olha o tamanho da briga que eu causei agora. Eu sou contra a rota fixa. Eu acho que encher o caminhão tem que ir embora. Entendeu? Não tem que ter dia, não. Então, por que que eu não posso fazer rotas dinâmicas, onde eu misturo essas rotas fixas que eu tenha desde os anos 80 no atacado distribuidor? Eu não posso fazer rota dinâmica e deixar um roteirizador fazer a rota para mim e saber se eu não vou, se eu tinha uma entrega. Ah, eu entrego no interior da Bahia só a cada 4 dias. Mas se eu já tenho veículo que pode ser transportado, que às vezes não vai passar em eles, mas já passa em alguns municípios, por que que eu não posso deixar uma inteligência fazer isso para mim, em vez de eu ficar fazendo igual fazia lá na Segunda Guerra Mundial? Pois é. E assim, eu só discordo um pouco em relação ao atacar de alimento do distribuidor, num ponto. Com essa questão da Selic a 15%, tá? Cada vez que passa, o varejo vai querer ser mais just in time. Exato. Não vai ficar com dinheiro parado na gôndola, tá? Deteriorando ali sua margem futura com a mercadoria que vai demorar um período maior para girar. Então, cada vez vão ter que ser Mais rápido. mais rápido e com mais Isso. assertividade. Vou falar um exemplo, você falando de criança, né? Minha filha tem 15 anos. Aí eu queria dar um presente para ela, porque ela fez um desafio e ela venceu esse desafio. Só que ela ia viajar. Eu precisava comprar alguma coisa na internet, que era no domingo à noite, e precisava entregar para ela na segunda. Aí entrei no Mercado Livre, comprei o que eu queria, e tinha lá, frete grátis, entregar daqui 2 semanas. Eu falei, não vai resolver o problema. Eu falei, não, Express. pague R$ 44, chega amanhã para você. Paguei R$ 44, a mercadoria chegou. E eu o tempo todo ali olhando o rastreador, falei, rapaz, vai dar certo mesmo? E não é que deu? Isso é Então, eu fico interessante. importado de uma empresa grande
que tem CD em Brasília e Isso. veio através de um terceiro Né? trazer essa mercadoria e me entregou no dia certo. Você falar do Express é interessante, porque aqui em Goiânia, dos clientes que eu acompanho tudo, aqui em Goiânia tem um grande atacado que montou um Express agora para o mercadinho de bar. Então já está funcionando com mais de 20 mercadinhos de bar. O cara não tem estoque. Paulo, é incrível. Eu fui lá para ver. Eu fui com o dono do atacado lá para ver. Nós visitamos 8 mercadinhos deles. 8 ou 9 mercadinhos. Não é deles, ele é o fornecedor, ele é o fornecedor exclusivo De abastecimento. de abastecimento daquele mercadinho. Então, assim, é incrível. O cara tem lá 5, 6 leite condensado, 10 creme de leite, 6, 7 pacotes de arroz e tal. E aí o que que acontece? No Express desse atacado, ele deu o sistema pro cara. Então o que que acontece? Ele ficou com o estoque do cara. Então, na hora que chega no ponto de alerta, já alerta a logística dele, já alerta o sistema dele, já gera um pedido e já chega sem o cara nem sabe que estava precisando. E já vem no Express. Então, assim, ele é responsável. Então, tem vez ele entregar 3 vezes no dia pro cara. Ele é o estoque do cara. Então, é um estilo de Express que está sendo. Começou aqui, eles já vão expandir para outros lugares, e aí a intenção deles é abrir pequenos CDAzinhos para poder atender mais rápido esses caras e não ter. E qual é a vantagem? Ele é o fornecedor exclusivo. Exclusivo. Né? Mas é interessante, eu estava pesquisando esses dias aí, estudando um pouco sobre os cash and carries, né? E uma, um, um, um mercado de bairro, né? Chega aí 8 vezes, 10 vezes por mês para fazer abastecimento. Por quê? Porque ele não tem lugar para colocar o estoque e também às vezes não tem o dinheiro. Exato. Então ele precisa do dinheiro rodar, né? Então o que você está comentando, esse seria o futuro do cash care, né? Exato. Exatamente. Só que com exclusividade, né? Exatamente. E tem alguns cash que já estão fazendo entrega, né? O conceito de cash, o legal é que no Brasil os conceitos mudam muito, né? Cash, se você olhar fora, é o cara ir buscar e levar para a empresa dele. Agora já tem alguns cash aqui no Brasil que estão fazendo entrega. Tem força de venda, tem cara vendendo, tem CRM, pessoal abordando e fazendo entrega. Então você está lá fazendo aqui em Goiânia mesmo, se você for num dos maiores daqui de Goiânia, a gente não vai citar nome para não dar o Júlio não ter que cortar, então nós não vamos citar nome, mas se você for, você já vê que você concorre, você, consumidor, concorre com o separador dele. Então, assim, eu achei interessantíssimo. Eu fui lá semana passada e eu gosto, eu não gosto, assim, eu gosto de ir para entender e ver as coisas como está acontecendo. Minha esposa, por ela, comprar tudo na internet. Para mim, não. Eu gosto de ir no mercado, pegar e tudo e ver. Então, Só assim, eu desse. vi, aí eu peguei, olhei, cheguei. Eu falei assim, eu vi o cara uniformizado com um carrinho andando. Eu falei assim, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu pedido do seu João aqui, estou separando ele aqui. Eu falei, mas como assim o pedido do seu João? Ele falou, não, o vendedor vendeu lá, tem uma salinha ali cheia de vendedor agora. Aí o seu João ligou lá, fez o pedido dele, tá aqui, já tem um motoqueiro, que é o pedido pequeno, já tem um motoqueiro esperando ali, já vai entregar para ele, já vai levar lá na venda do seu João. Quando a gente fala de eficiência também, Paulo, assim, eu estava observando que você falou da questão da compra que você fez, né? Você vê o tanto que hoje é estratégico, né? Você tem uma entrega eficiente. Você optou em deixar o gratuito e pagar só porque você, né, ia receber na hora, né? No tempo que você precisava. E hoje, assim, se a gente for pensar em evolução, antigamente lá você tinha um tempo lá que você esperava. Hoje em dia, eu também fiz uma compra recente no e-commerce. Você consegue escolher o dia e a hora que você quer receber. Então, assim, o tanto que é estratégico, né? Não só as empresas têm um bom preço, né? Um preço competitivo, mas também a entrega ser eficiente. Tem gente que prefere, às vezes, pagar um pouquinho mais, mas ter o produto ali no tempo que ele precisa, na hora que ele precisa, né? Do que, às vezes, pagar mais barato e receber, sei lá, daqui 10, 15 dias, né? Então é muito importante. Isso mostra que com tecnologia, com os avanços, né? E também com cada vez mais os fornecedores preocupando com a jornada do cliente, cria esse tipo de alternativa. Porque antes era muita concorrência preço, né?
preço, talvez às vezes a logística ali também, a entrega, né? Só que, por exemplo, eu quero receber naquela data, naquele horário, que eu sei que eu vou estar lá e eu quero receber essa mercadoria, como você acabou de citar aí. Então, essa questão de ligar a jornada do cliente a, ao que realmente ele precisa, não só ter um modelo engessado. Então, está sempre adaptando o modelo ali. E agora, o que a gente vê? Então, assim, às vezes o cliente não quer o melhor preço, ou o melhor custo, ele quer que seja resolvido aquela dor dele naquele momento. Interessante essa sua é, facilidade que você encontrou nesse e-commerce. E eu vejo que isso vai permear em tudo, né? Na logística, no armazém, nos prestadores de serviços, né? Provavelmente esses prestadores de serviços devem ter um tipo de ranqueamento ali, para que Uhum. você garanta que aquele prestador de serviço tenha ali uma boa entrega. Por exemplo, no meu caso, eu tive uma bela experiência. Vi um cara, provavelmente é um terceirizado, uma pessoa física, Uhum. que pegou essa mercadoria no CD em Brasília e trouxe até a minha casa, mas bem uniformizado, bem organizado, limpo, bem educado, e fez a entrega ali para mim e já estava no braço, mais 3 entregas no mesmo prédio. Exatamente. Ah, então bem bacana aí. Esse é um diferencial. E quando a gente fala disso, né, Fabrício, assim, para ter essa eficiência tem um trabalho por detrás ali, né? É onde a gente está inserido ali, tanto na parte de gestão de distribuição, na parte de transporte, né? Não acontece, não é uma mágica, né? Existe um trabalho, existe uma logística. Exatamente. Para você primeiro, eu vou prometer uma data para o cliente, eu preciso ter todo, saber quais os veículos vão estar disponíveis. Ah, não, aquele veículo que poderia fazer aquela viagem, não, ele está com a manutenção preventiva atrasada. Como que eu vou fazer? Entendeu? Então tem que ter todo um trabalho por trás e que não dá, gente. Depois que passou dos 6 veículos, não dá para fazer na mão mais. Não dá para você ficar coletando KM na mão, não dá para você fazer. Como que você vai fazer uma gestão de pneu na mão? Ah, eu tenho aqui meus. Média do Takatsu Blue é 20, 25 veículos. Como é que você vai fazer uma gestão de pneu? E olha quanto que custa um pneu. Como é que você vai fazer uma gestão de pneus controlando na mão? Indo lá, medindo o sugozinho, e aí anotando na planilha, para depois você olhar se aquele pneu está no local certo, tá no local mais indicado. O caminhão já foi embora. Ele não pode ficar parado. Caminhão parado é dinheiro perdido. Entendeu? E o caminhão, ele trabalha com horas, e horas é perecível. Passou aquele horário, acabou. Você não recupera. Aí você pega aquele pneu lá que custa uns 2, 3 mil reais um pneu de um caminhão. Exatamente. Aqui poderia dar umas 3, 4 recapagens, ou seja, em vez de durar 80 mil quilômetros, durar 320 mil quilômetros. Aí num Exatamente. erro desse, você atrapalha a jornada do seu cliente, que não vai conseguir receber a mercadoria no tempo, vai gerar um imprevisto ali no meio, e gerou um baita do prejuízo. Porque você perdeu ali a Exatamente. carcaça daquele pneu que você poderia estar reaproveitando 2, 3 vezes aquele mesmo pneu. Exatamente. Então, assim, quando você passa a olhar com uma frota maior, não tem jeito de controlar na mão mais, gente. Nem na planilha. Planilha é coisa de muitos anos atrás. Não tem jeito da gente ficar controlando as coisas na planilha. Ah, manutenção. Aquela peça que colocou naquele veículo, ela está em garantia ou não está? Como é que eu vou saber? Eu tenho 150 veículos. Como é que eu vou saber se aquela peça daquele veículo específico, a junta hemocinética daquele caminhão tá garantia ou não está? Ou a suspensão direita que foi trocada do veículo 2930 da minha frota tá em garantia ou não está e ela deu defeito de novo. Então isso passa a ser praticamente humanamente impossível. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial para ajudar nessas análises. Mas, primeiro de tudo, antes de pensar em inteligência artificial, é pensar em ter os dados. Se eu não tenho nem os dados, eu vou pôr inteligência para usar o quê? Sim. Entendeu? Então, assim, quem não tem sistema não tem como ter dados para poder tomar a decisão mais correta. E a inteligência artificial vai substituir as pessoas? Eu acredito que não. Ela vai ajudar a tomar as decisões mais rápido. Entendeu? Mas se você não tiver dados, se você não tiver ali, tal dia esse veículo parou, fez troca de pneu, fez o rodízio de pneu, tal dia ele parou, fez troca de óleo. Opa, com 30 mil quilômetros ele vai ter que fazer outra troca de óleo. 30 mil quilômetros foi de motor, né? Mas tudo bem. 30 mil quilômetros ele vai ter que fazer outra troca de óleo. Beleza. Ele vai sair para uma viagem
que ele vai andar 5.000 quilômetros, mas ele está com troca de óleo, o óleo dele vence daqui 1.000. Como é que eu faço? Se eu não tiver isso tudo em sistema, tudo organizado para saber como que vai fazer. Entendeu? Ah, não, esse veículo aqui nos últimos 6 meses, ele quebrou 8 vezes. Ou seja, o tempo disponível dele nos últimos 6 meses foi 40% menor do que o dos outros. O que eu tenho que fazer com esse veículo? Tá na hora de trocar? Vender para o concorrente. Entendeu? Deixa ele dar problema lá no meu concorrente. Entendeu? Então, é isso que uma gestão de frota, um TMS passa, uma das fases dele é a gestão de frota, que passa por controlar isso tudo. E o TMS é um grande concentrador, né? Ali você vai ter que Exato. fazer o controle do pneu, da viagem, da telemetria, né? Para você verificar se aquele caminhão foi abastecido ali fora da média normal, para ver se tem algum tipo de desvio. Exato. Tá? E também toda a gestão de combustível, né? Como você comentou, né? Combustível já é 40%, 50% ali do custo da frota. Imagina esse exemplo seu, 25 caminhões, que abastece 4 vezes por semana cada caminhão. Exato. 100 abastecimentos por semana. Tá? Que vão dar ali 400 abastecimentos por mês. E se tem um acordo que não foi cumprido? Você esperava pagar R$ 5 no diesel, R$ 6 no diesel, está pagando 7. Exato. Será que isso pode passar despercebido? Exatamente. Então, não, realmente é bem complexo. Acima de 5 veículos, você deixar a sorte, né? E quando a gente fala de sistema de transporte também, eu vejo muito, né? A gente faz muita apresentação, né, para os nossos clientes e tudo mais. O pessoal fica com muito medo, né? Ah, é tudo bonito isso que a gente está falando, né? É tudo lindo, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas parece que é difícil implementar. E não é difícil, porque quando a gente olha para um sistema de transporte, né, principalmente o Downblocks, a gente sempre tenta colocar ele de forma que ele seja aderente à operação. Então, por exemplo, quando o cliente vai fazer uma gestão de combustível, vai fazer uma gestão de plano de manutenção, o sistema está lá para ajudar a pessoa e auxiliar a pessoa a ter uma produtividade maior. Então vejo que hoje em dia o pessoal tem muito esse medo, né? Ah, eu vou colocar uma ferramenta, será que eu vou conseguir ter isso tudo aqui que a gente está falando? E eu tenho que organizar para ter um TMS? Tem, Fabrício, tem que organizar para ter um TMS ou o TMS vem para ajudar a organizar? Primeira coisa, como que eu vou organizar se eu não tenho aonde organizar as coisas? Entendeu? É, o TMS ele vem para colocar os processos, o sistema. Quando a gente fala sistema de TMS, a gente não está falando de programa. É diferente. O programa roda lá no computador, roda no celular, roda no tablet, roda onde for. Mas quando você vem com um sistema, tem processos e o sistema e o programa que auxilia os processos. Por isso que é um sistema. Então, vou esperar eu me organizar. Não vai, mano. Não vai. Ah, se você já não fizer a organização, já colocando em um lugar onde você vai ver resultado, você vai ver que você vai esforçar, 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 esforçar e vai falar assim: nossa, dá trabalho demais, vou parar. Não estou tendo resultado nenhum. Por quê? Porque você não consegue ver o resultado quando você não tem a parte de automação, a parte de sistêmica para te ajudar a tomar as decisões. Eu vou pôr na planilha, vou pôr na planilha, vou pôr na planilha, vou pôr na planilha. Aí depois eu tenho 18 planilhas, uma planilha para cada caminhão. Aí se eu preciso comparar a média de um caminhão com o outro, não tem jeito, eu vou ter que juntar tudo, fazer um PROC V na planilha master lá para poder fazer. Isso dá trabalho demais. Então o cara fala assim, não, melhor não fazer. Eu vou na minha expertise. Tô olhando aqui, opa, esse pneu aqui acho que tá na hora de trocar, hein? Vai no feeling. E hoje, custo logístico não se brinca. Eu estava lembrando aqui, fazendo análise nas consultorias que a gente fazia para atacados, né? Se não me engano, Fabrício, você vai me ajudar a acertar o número, né? Ah, Que uma média hoje do lucro de um atacado é mais ou menos 2 a 2,5%, o custo logístico é de 2%. é isso Ele é aí. muito próximo. Então, se você consegue melhorar 10, 20% do custo logístico, naturalmente você está injetando 10, 20% a mais no seu resultado da sua empresa. Imagina isso. E o custo logístico é um custo direto. O que significa ser um custo direto? Eu preciso eu preciso aumentar 1% de lucro na minha empresa. Basta eu resolver minha logística, se eu baixar 1%,
desse custo na minha logística, ele impacta diretamente no meu lucro, na minha lucratividade. Ele é um custo direto. Então, ele vai na veia da lucratividade. Se eu baixar 1% de custo logístico, eu tenho 1% a mais de lucratividade. É muito, muito interessante quando a gente fala de lucratividade e custo na logística. É direto, é na veia. Não tenho. E parece que acaba que, por ser algo que não está ligado diretamente à venda, né? Alguns atacadistas ou varejistas acabam deixando de lado isso daí para um próprio gestor ali, um menino que cresceu ali dentro, que era um estagiário, tomar conta disso, sem ter uma visão mais crítica. É isso É, mesmo? isso mesmo. Não, e assim, eu acho que você falou importante, é que a gente falou assim, para a gente aumentar a margem, né, a gente aumentar o lucro, e a gente sabe tanto que é difícil vender, conquistar mercado, né? E às vezes você está ali na logística ali, algumas ações que você pode fazer para otimizar e melhorar seu custo ali, que você falou, é na veia ali o negócio, né? Você não precisa vender mais, ali só de você fazer uma boa gestão logística, uma logística mais eficiente, você vai ter uma lucratividade muito maior do que às vezes você ter que fazer um investimento muito grande para conquistar mais mercado e na logística ali tá vamos dizer, a mina de ouro ali tá ali na logística ali. E o que que vocês sugerem aí para quem está começando agora e quer falar, não, tá, eu quero começar a fazer uma gestão mais otimizada, o que que vocês sugerem para essa pessoa que está começando agora? Vai investir em Bitcoin. Bitcoin? Brincadeira. Dá para casar um dia. O que que acontece, gente? É, se você não souber onde você quer chegar também, não adianta nada você começar a fazer nada na vida, você começa sem saber onde você quer chegar. Então, primeira coisa, você tem que definir o que eu quero para minha logística. Quais são os indicadores? Quais são, por exemplo, eu tenho que começar a pensar meus processos. Por exemplo, um processo quando o veículo quebrou. Qual é o processo quando o veículo quebra? O que fica mais barato? Porque tudo é dinheiro. Em logística, tudo é dinheiro. É. Então, Por exemplo, se quebra um veículo a 100 quilômetros da sua base, você vai mandar um caminhão seu lá, ou você tem um parceiro ali naquela rota para estar te ajudando a fazer o socorro. então, é pensar aonde você quer chegar. Por exemplo, você tem que ter, primeira coisa, qual o seu custo logístico atual? Qual o custo logístico dos seus concorrentes? Aonde eu posso chegar? O que meu concorrente tem feito de diferente que ele está vendendo 5 centavos mais barato do que eu? 5 centavos num pacote de arroz é muita diferença, gente. O cara compra do outro por causa dos 5 centavos. E aí você pode olhar, ele está com a logística mais eficiente que a sua. Por isso que ele conseguiu. Porque vocês compram no mesmo lugar, no mesmo preço. Como que ele faz melhor? Porque a logística dele está melhor. Porque ele está com menos custo dentro da logística dele. Então ele tem que ter essa parte de olhar os custos, ele tem que entender, ele tem que ter um gestor de frota muito eficiente, que sem sistema não existe. Você pode pôr o melhor gestor de frota do Brasil, não vai te dar o resultado se você não tiver sistema para auxiliar. Então você tem que ter para poder olhar para a frota e saber qual a frota adequada. Então, vou comprar veículo, vou fazer a troca de veículo. Tem muita gente fazendo troca de veículo agora porque está com incentivo diferente aí das montadoras, porque não está vendendo. Então, o que acontece? Qual é o veículo adequado para cada rota minha? Isso faz total diferença, gente. Porque vai fazer diferença no consumo de combustível, no consumo de pneu, na manutenção, no tempo. Não, vou pôr um truco para fazer o centro da cidade. Meu amigo, onde é que o truco vai parar no centro da cidade? Não, ele vai pagar. Vou pôr vou pôr ele no estacionamento pago. Despesa. Aumentou o quê? O custo do KM rodado. Então, o principal indicador para quem mexe com frota é o custo do KM rodado. Dentro do custo do KM rodado está o leasing, tá o seguro, tá a diária, tá o motorista, tá o preço da mercadoria. Tudo ali está dentro do custo do KM rodado. Então, isso tudo tem que influenciar. Tá a avaria, que muita gente não põe. A avaria gerada durante o transporte tem que entrar no custo do KM rodado. Então, dica para quem vai começar: olha o custo do seu KM rodado. Depois do custo do KM rodado, aí você pode estourar outros KPIs que vai te ajudar. Por exemplo, qual é o indicador de desvio de velocidade do motorista? Desvio de velocidade impacta diretamente no consumo do veículo.
E na manutenção, na durabilidade do veículo também. Exatamente. Então, assim, primeiro de tudo, quem vai começar? Começa aí. Qual que é o custo do seu KM rodado? Você vai ver que você vai se assustar. Quando que você não controla, a hora que você começa a pegar os indicadores, você fica assustado. Você fala assim, nossa, não compensa fazer essa rota. Não é que não compensa, é que você não está pensando como fazer ela da forma mais ágil e mais eficiente. E eu até me fazer uma pergunta, né, Fabrício? Eu tenho o custo do quilômetro rodado? Eu vou te falar que é assustador que a maioria dos atacados do Brasil não tem. O cara não se alertou para ainda. Por que que ele não se alerta para isso? Porque ele é bobo? Não. É porque a vida inteira ele teve. A logística é um mal necessário, é um custo necessário que eu tenho que ter na minha empresa. Entendeu? Então, se ele é um custo necessário, é um negócio que não tem jeito de eu correr dela, eu deixo lá e que der, deu. Só que a logística moderna não é mais assim. O mundo moderno não é mais assim. As margens estão apertando, as despesas estão aumentando. Então, o que que acontece? Eu tenho que pegar isso que representa 60% do meu custo logístico, 40% é dentro do depósito ali. E a grande maioria hoje no Brasil, dos grandes, já tem sistemas de WMS, já tem sistemas de automação e tudo. Mas ele negligencia a parte fora do depósito, do outdoor, e também a parte de frota. Porque são duas coisas diferentes também. A gestão da viagem é uma coisa, a gestão da frota é outra. Tá tudo dentro do TMS? Tá. Mas a gestão da frota, eu preciso ser eficiente para que a gestão da viagem seja eficiente. Entendeu? Não dá para me pôr um veículo que está com pneu careca para rodar, que vai rodar 1.000 quilômetros, que eu tenho certeza que aquele pneu vai estourar no meio do caminho. Eu vou precisar parar, vou precisar trocar. Aí compra de última hora, compra mais caro, compra onde na cidade onde está, sendo que quando eu compro e já tem a minha oficina dentro da minha distribuidora, fica muito mais barato o serviço. Então, isso é gestão de despesa. Então, se eu não tenho todas as informações na mão, eu começo a ter mais custo. Então, margem mais apertada, custo maior, tudo aumentou. Para vocês terem uma base. Eu estava fazendo uma pesquisa ontem, tem que pesquisar para vir falar um negócio desse aqui, né? Então, o que que acontece? Estava fazendo uma pesquisa ontem, peça de veículo, principalmente a peça de motor, nos últimos 24 meses, ela aumentou 38%. Mais de 1% ao mês. Então, ou seja, se eu não estou fazendo a manutenção preventiva, se eu não estou fazendo a manutenção da maneira correta, aquela peça vai desgastar mais. O que é que aconteceu com o meu custo logístico? Aumentou. Porque todo mês, se eu segurar aquela peça rodando mais meses, eu vou ter um gasto muito menor. Então, assim, isso impacta diretamente no custo logístico. E muitas pessoas não põem o custo da frota no custo logístico. E ele é extremamente importante. Não, eu vou pôr ali só tá, o leasing e o seguro do carro e vou pôr 10 mil de manutenção no ano. 10 mil de manutenção tem veículo que gasta isso em 2 meses, 3 meses. Entendeu? Então, assim, tem que realmente ter. Mas quando você não tem onde lançar, onde você não tem como fazer, como que você vai fazer? Então, você lança na estimativa. E aí você fica tudo na estimativa, e é o que você vai ver, o rombo está lá no financeiro. Ó, o lucro desse tamanho, ou empresas trabalhando no negativo, achando que está trabalhando no positivo, a hora que vai ver por lá de verdade, está trabalhando no negativo há muitos anos. Ah, fulano de tal quebrou. Nossa, mas era um dos maiores distribuidores aqui. Pode olhar. A logística dele estava ineficiente. Como comentei, né? Chega a ser a mesma proporção de custo de É. logística, a proporção de resultado da empresa, né? É, E se você olha só o resultado da empresa, quanto que eu tive de venda, quanto eu tive de margem, e não calculou o resultado daquela venda, né? Que é apurar todos os custos daquela entrega ou daquela logística, você vai estar trabalhando na forma imaginária, né? Não na forma real. Hein, Thiago? Eu sei que não Blocks tem uma forma boa de estar lançando esse tipo de informação. Isso vai ter uma das origens do non-blocks, né? Que é apurar bem o custo da rentabilidade toda do pedido, né? Inclusive anexando a logística, a manutenção. Fala pra gente um pouquinho aí. Exato. Hoje a Unblox é uma plataforma, né, integrada, né? Ela tem tanto a parte do centro de distribuição, né, e a parte de transporte. Então são todos os modos integrados. Então, que você falou, a gente tem um custo do centro de distribuição e tem um custo do transporte.
Então a gente vale desde o plano de manutenção, né? Que às vezes é um desafio, que nem o Fabrício falou. Ah, um desafio é fazer um plano de manutenção. É muito simples no Blox. Desde que você configura e você vai fazendo a gestão daquilo. Tem toda a parte de combustível também, né? Com diversas integrações que a gente tem hoje com algumas ferramentas, alguns cartões, né? A parte de viagem, que eu acho que é interessante que o Fabrício falou, questão do custo do quilômetro rodado. Geralmente, quando a gente vai, né, vai para um cliente, o que é o objetivo? Ó, vamos chegar no custo do quilômetro rodado. É porque nele que você começa a aplicar em outras áreas. Ah, quanto custa a minha viagem? É muito simples. Você pega lá a quantidade de quilômetro que ele rodou, vezes o custo do quilômetro rodado dele, mais as despesas que originaram daquela viagem. Então a gente tem um custo real. Às vezes você vê a pessoa, ah, quanto custou a minha viagem? Não, custou aqui o combustível da viagem, o chapa. Não, não é aquilo. A gente teve um custo para manter aquela frota, para ficar aquela frota ali, para ficar disponível para mim poder fazer a viagem. Então, o Blox tem toda essa gestão hoje, né, integrada, e integrada também ao centro de distribuição também. Então, tem toda essa gestão de custo para a gente saber, né? Então, uma pergunta aí, a gente está muito tempo sem falar, essa rota, acho que já escutaram muito essa pergunta, né? Será que essa rota compensa eu fazer? Parece que não está compensando. Eu tô uma venda boa, mas não está dando uma margem muito boa. Será que compensa? A Unblox te dá essa resposta, né? E o interessante é que a plataforma do Unblocks, ela foi pensada do conceito de plataforma mesmo. Não é simplesmente, eu tenho aqui um TMS isolado, um WMS isolado, que um não conversa com o outro, um não sabe o que está acontecendo, tem que ligar uma integração para cá, uma integração para lá para funcionar. Não, lá está tudo integrado. Então eu já sei quais são os veículos que estão disponíveis na hora que eu estou fazendo a separação, eu já consigo ver qual veículo é adequado para aquele perfil de mercadoria que vai ser levado. Então, é realmente uma plataforma onde você consegue tomar decisões muito mais rápidas, muito mais assertivas, porque você tem todas as informações na mão em tempo real. Então, assim, eu sei exatamente que aquela separação vai acabar daqui 2 horas. Então, aquela carga vai estar pronta para ser carregada daqui 2 horas. Qual o veículo que eu tenho disponível nas próximas 2 horas para poder fazer, para poder carregar? Isso tudo a plataforma te dá de um jeito muito mais simples e muito mais dinâmico para você ver, porque está tudo implementado. Desde o início, quando a plataforma foi criada, foi pensado nisso. Ela começou no transporte e depois evoluiu com o WMS, mas tudo integrado, sempre integrado na mesma plataforma. Então, por exemplo, hoje eu tendo o OnBlocks WMS e o OnBlocks TMS, com toda a tecnologia dele integrada ao distribuidor, eu consigo então precificar melhor ou falar, não, amigo, compra do concorrente. Vou Exato. falar um exemplo aqui de experiência prática, né? A Bahia é um dos únicos lugares no Brasil que não segue a pauta da Petrobras, porque Uhum. todo o petróleo é importado e refinado na própria Bahia. Então, dependendo da variação do preço do combustível internacional, você tem que alterar na hora sua precificação de venda. Exatamente. Por quê? Porque pode impactar em muito aquela venda e você fazer uma venda com margem negativa se você, no mês, é, precificar igual ao mês anterior, sendo que teve uma alta do combustível internacional. Então, se você não tem todas essas informações, você, poxa, né, vou vencer, vou bater meu concorrente. Ele está fazendo, eu vou fazer também. Mas seu concorrente não tem informação, ele tá operando no negativo. Exato. Você vai operar no negativo também? E o interessante é você falar do combustível, o combustível é um fator determinante no custo logístico. Por quê? Igual eu já falei, 60% do custo logístico de todas as empresas de atacado e distribuidor, ela está fora, ela tá na parte de entrega e frota. E se você pegar 46% do custo total desses 60%, estou parecendo a Dilma, mas não é, 60% de custo é 60% do todo do custo é com a frota, e 46% desse custo com a frota, ele é combustível. Então, se ele impacta diretamente, mas diretamente no custo. Então, se eu estou com a precificação errada do litro de combustível, não repassei essa precificação para a minha margem ou para o meu produto, eu vou ter totalmente uma distorção na minha lucratividade ali. Então aí a hora que você vê, é o que eu falei, né? Nossa, fulano de tal é tão forte e tal, e quebrou porque ele não tinha tudo integrado para saber que uma alteração do preço de combustível afetava lá na precificação do produto dele. Então, muitas vezes, quando você não tem a informação, você negligencia.
Então eu faço de qualquer jeito ou eu faço igual meu concorrente está fazendo. Mas seu concorrente às vezes está te levando. E ele tem uma eficiência maior e o que você está fazendo igual ele está te levando para o buraco. Ou ele tem uma ineficiência grande, não está se precificando corretamente, E tá indo os dois pro buraco. está indo os dois para Aí vai vir um terceiro que vai dominar o mercado. E hoje a gente também, quando a gente fala de gestão de logística em geral, né? A gente está falando de distribuição e mais voltado ao transporte. Eu vejo que uma grande deficiência é saber analisar isso tudo que a gente está falando, né? Então, assim, são muitos dados, são muitas informações, e hoje a gente está vendo a evolução da IA, né? A IA está entrando aí, já estava há algum tempo em algumas áreas e agora está indo também para a área da logística, né? Como vocês veem a IA nesse mundo da logística aí, ajudando as empresas a analisar, tomar decisões e ter a melhor estratégia? Eu conceito de IA, gente, ele é um conceito bem, ele é bem amplo e a IA popularizou agora, mas tinha IA sendo montada em 1960 com cartão perfurado, entendeu? E assim, e aí com o advento de chat GPT, nós podemos falar o nome das IA aqui? Pode, obrigado. Chat GPT, Manus, DeepSeek, esses caras tudo, a gente só vê a pontinha do iceberg. Por quê? Porque 99% das pessoas usam o Google grátis. E tá ali só para consultar. Ah, qual é o melhor restaurante de Goiânia? Aonde eu como, não sei o que, só fica nisso. A hora que você desce, aprofunda um pouquinho nas IA, começa a criar agentes para poder te ajudar na tomada de decisão, aí é que você começa a falar de IA na logística. Que, por exemplo, vamos supor que você está usando o TMS da Unblocks, está usando o WMS da Unblocks, você tem lá o atacado, tem atacado aqui que faz 10 mil pedidos dia dentro da Unblocks. E, consequentemente, faz 10 mil entregas dia dentro da Unblocks. Então, ele tem um volume de informação muito grande. Aí, hoje, o que ele tem? 3, 4, 5 analistas de logística que fica analisando transporte, analisando isso, analisando aquilo, um monte de informação e passa batido, igual você falou do preço do combustível que foi fora do padrão. Quando você põe a IA para tomar conta disso, então você vai pegar um IA, criar um agente e falar assim, agente, você toma conta de abastecimento. Qualquer desvio padrão de abastecimento que acontecer, eu quero ser informado e tal, e isso e aquilo. Ou então eu quero falar assim, eu quero que você analise para mim os últimos 6 meses, os últimos 3 meses, o último mês, a última semana e o último dia. E gere os indicadores disso para mim, do preço de combustível, quanto que está meu KM rodado e tudo e tal, integra com um BI e deixa isso pronto num painel para mim. A analista que tinha que ficar olhando 200 telas, tinha que olhar, fazer um monte de conta, levar para o Excel e tudo e tal, ele vai olhar na tela e vai ver assim, opa, hoje o meu KM rodado está 10% mais caro do que do mês passado. O que aconteceu? O clique nela já está a análise, aí ainda pode te falar assim, ó, o desvio padrão aconteceu por causa disso, 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 na rota tal, com o motorista tal, no quilômetro tal do veículo da rodovia tal. Então a análise fica muito mais rápida e muito mais assertiva. A pessoa que vai tomar a decisão e resolver o problema. Exatamente. Então, por isso que eu falei, a IA não vai substituir as pessoas. Entendeu? Ela vai ajudar as pessoas, vou usar a frase que o Júlio falou aqui, ela vai ajudar as pessoas a serem mais eficientes. Por quê? Porque a tomada final de decisão, por enquanto, ainda das pessoas. Entendeu? Mas ela vai ser muito mais ágil. Em vez de eu ter que analisar, vamos falar em registro no banco lá, Thiago, uma telemetria que você vai coletando aí a cada 30 segundos, quantos milhões de registros eu não tenho no mês? Ou numa viagem, quantos mil registros eu não tenho, milhões eu não tenho numa viagem? Aonde eu vou saber, por exemplo, que como eu teria uma pessoa que poderia falar assim, ó, opa, nesse trecho aqui, o veículo poderia estar andando, poderia ter ganhado velocidade, porque logo o trecho na frente teria uma subida que ele poderia gastar menos combustível, e ele não fez isso. Como que um humano ia ficar conferindo isso o tempo inteiro? A IA consegue.
Ela trabalha 24 horas. Em tempo real já manda mensagem para o motorista no painel ali, opa, Motorista, amigo, motorista, acelera. Tomada de Então, decisão mais assertiva e mais ágil, né? E pode começar, e ela pode começar a dar comandos mesmo. Ó, acelera. Ou, vamos pensar daqui uns anos, que não está muito longe, os veículos autônomos. O motorista vai estar ali só para se acontecer alguma coisa, de bracinho cruzado, e aí a IA vai controlar. Opa, tô vendo aqui, veículo acelera para fazer a subida mais leve, tudo. Então, assim, a IA é um negócio que, assim, não tem retorno mais. Não tem como a gente falar assim, não, vamos desligar todas as IA do mundo. Não, não tem como acontecer isso mais. Entendeu? Ela já é um negócio que já veio para ficar. Mas a gente também tem que saber o que usar, como usar ela, e tem que ter o principal de tudo, os dados, para ela poder aprender e tomar as decisões, ajudar a gente na tomada desses. e algo que eu achei bem interessante na plataforma da Unblocks, que ela já foi pensada para fazer de forma paulatina, né? Isso. Então, Thiago, vocês já pensaram num modelo que não é esse bicho de sete cabeças implementar um TMS, implementar um WMS da Unblocks. Você vai fazendo por fases, você vai aprimorando. Com isso, você vai treinando, educando a empresa a ter essa cultura de dados. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, é porque quando a gente pensa em logística, né, quais são as empresas que vão investir em logística, né? Já são empresas que já têm um certo tempo de mercado. Dificilmente você vai pegar uma empresa que está começando agora com um veículo, ou com senso de distribuição muito pequeno, tem uma ou outra pessoa e vai começar a investir numa logística mais avançada. Então, quando a gente pensou na Unblocks, a gente pensou, não, nós queremos, né, fazer parte dessa empresa do início ao fim. Então, assim, como é uma plataforma muito robusta, então a gente falou, como que a gente consegue entrar numa empresa, participar da vida dela, dela pequenininha, dela crescendo e dela grande. Então a gente fazer de forma por etapas. Então não adianta eu chegar numa empresa hoje que tem lá seus 20 anos de tempo de mercado e falar para eles assim, cara, agora você não vai fazer assim mais não, você vai usar um sistema. É muito difícil, é muito doloroso para a empresa. Então a gente consegue entrar aos poucos na prática, uma conferência de entrada. Hoje tem gente que está fazendo papel. Aí vai falar, vai para um WMS, é muito difícil. Não, coloca aqui a conferência de entrada. Aí a conferência de saída, feita na nota. Ah, não, mas eu vou colocar um WMS ou um TMS, é muito difícil. Não. Aqui, ó, conferência de saída. Ah, não, minha separação agora também é na nota. É difícil? Não, coloca aqui. Quando você vê, né, você já tem todos os processos que um WMS completo, vamos dizer, um WMS full tem conferência de entrada, gestão de estoque endereçado, toda a parte de separação automatizada, conferência de pedido automatizado. Então, até o nome da empresa, né? Quando a gente pensou em blocos, era isso, são bloquinhos que você vai colocando, né? Que no final ali você vai ter uma gestão avançada, né? Uma gestão eficiente, sem aquele estresse, né? Junto ali com a equipe. A gente sabe que, né, Fabrício, é muito complicado, né? Quando você chega numa empresa e você estressa, né, os funcionários, a equipe, para poder entrar uma tecnologia nova. É, se fosse fazer uma analogia, Paulo, é, a Unblocks, a gente dá o remédio na onde tá doendo, entendeu? Você vai no médico, o médico fala assim, vixe, fez um exame aqui, você tá com colesterol alto, você tá com as veias do coração entupida e você tá com ácido úrico alto. Por onde que começa? Lá vem entupida, que é o que pode falar. Entendeu? Então você vai por onde? Você vai na onde está doendo. Então o Blocks vai. Aonde que está a sua dor? Ah, não, minha dor está aqui. Eu estou gastando muito tempo para conferir esse negócio aqui, está saindo errado. Tem um cliente lá de Anápolis, que é muito engraçado, ele comprou só esse bloco. E é um grande distribuidor de Anápolis. Ele comprou só esse bloco. Ah, Fabrício, tô aqui, eu falo com o Thiago, tô aqui, assim, minha conferência aqui, eu tô com 20 pessoas na conferência e o motorista trazendo mercadoria errada e o cliente ligando que estava tudo errado e tal, e tal, e tal, e tal, quer comprar um WMS. Você não está na hora de comprar um WMS. Mano. Se a sua conferência tá desse jeito, imagina para dentro o estoque seu, como é que tá. Então vamos começar devagarzinho, põe a conferência de entrada. Rapaz, acho que foram uns 15 dias, começou a virar com o outro, tal, 15 dias virou todo mundo. Mudou a história da empresa. Mudou tanto que ela falou assim, não quero WMS agora não, vamos segurar um pouquinho, então parou um pouquinho para depois ver o resto, mas assim,
foi uma mudança de cultura muito grande. Exatamente por quê? Porque deu o remédio certo no lugar certo. Às vezes não é bom você vender tudo para o cliente de uma vez. Por quê? Porque quantas e quantas viradas da WMS a gente já viu a empresa parar, ficar 15 dias, 10 dias, metade da equipe pedir demissão. Por quê? Porque você tentava virar todos os processos de uma vez. Virar todos os processos de uma vez é fazer logística, fazer virada de WMS de todos os processos de uma vez, é você fazer logística igual você fazia nos anos 90. A gente fez muito isso nos anos 90. Sim. Chegava, entrava no cliente e fazia acontecer a todo custo, ficava 3, 4 dias sem dormir e ia lá e acontecia. Não precisa disso mais hoje. Tudo tem que evoluir. A implantação de WMS também teve que evoluir. Então não dá para você perder metade da equipe porque a equipe está estressada e não quer pôr um sistema. Ou metade da equipe está fazendo corpo mole para não entrar. Como você está entrando com um pequeno processinho que não vai estressar toda a equipe. Às vezes causa um estresse ali no meio. Por quê? Esse cliente tinha 20 e passou a ter 8 pessoas. E as pessoas enxergaram que isso ia acontecer quando começou a virar. Por quê? Enquanto ela gastava com 2 pessoas 2 horas para conferir uma carga, ela passou a gastar com uma 20 minutos, todo mundo percebeu o que ia acontecer. Mas a empresa teve o retorno que ela precisava. Entendeu? E não era nem para dispensar as pessoas. WMS não é para dispensar as pessoas. WMS é para fazer sair a mercadoria certa para a pessoa certa. Entendeu? Então, é isso que aconteceu. A consequência disso, mandou as pessoas embora? Não, passou para outros lados da logística que estava precisando de mais atenção. Mas implementar a WMS bloco a bloco hoje, ou processo a processo, é o que tem de mais moderno hoje dentro de mercado. É uma das únicas plataformas que eu conheço que consegue fazer isso. Uma das únicas, não é a única que eu conheço, na verdade. Conheço que consegue fazer isso. E com a eficiência que faz. Por quê? Porque você consegue virar um processo em 15 dias, você tem que rodando. Aquela dor que estava puxando, aquele negócio que estava. A veia do coração que estava entupido, você não estava conseguindo respirar direito, estava cansando à toa, você desentupiu ela, agora o sangue está correndo. Aí a dor muda de lugar. Eu sempre falo isso. Aí a dor muda de lugar. Aí agora precisa se tratar onde? O ácido úrico está doendo lá, a junta do pé. Aí vai lá na junta do pé, que é a separação, e põe a separação para rodar. Eu tenho que virar tudo. Não, vira um separador no primeiro dia. Tem essa flexibilidade ainda. Pô. Não é só virar um processo por vez. Você pode virar uma pessoa por vez, a outra que trabalha Mas o ganho e vai passando para os e próximos. vai passando para os próximos, até que você chega, que você vê todo mundo. Olha, tem empresas que foram virar um blocos que foi fazendo paulatina, a empresa era muito grande. No final, os próprios outros separadores falaram assim: não, eu quero usar esse negócio de papel aqui, fica dando tudo errado e tal. Eu quero usar esse negócio que esse rapaz está usando aí, me dá esse negocinho aí para usar também. Então, assim, por quê? Porque os caras veem a produtividade. Aí você, aliado a isso, tem uma facilidade muito, muito, muito grande dentro da plataforma, e isso na plataforma inteira de apuração de produtividade. Então, aí o que você pode. O gestor que é inteligente, o que ele faz? Ele passa a fazer a remuneração por produtividade. Isso pode ser para o motorista ou pode ser para dentro do depósito. Então, ele passa a ter a apuração por produtividade. É aí que as pessoas querem mais ainda fazer as coisas mais rápido. Entendeu? Então, assim, a sacada da Unblocks é ser em blocos. E o bloco pode ser o blocão, que é a separação inteira, ou o bloquinho, que é só o separador. Entendeu? Então, realmente é um Lego. A Unblocks ela foi formada, quando o Thiago e o Geraldo pensaram ela, eles pensaram exatamente para ela ser exatamente um Legozinho, porque ela teve que nascer um Lego, num grande distribuidor aqui em Goiás, porque o distribuidor tinha várias dores, mas ele tinha medo, e já só eu tentei vender para ele várias vezes na outra empresa. E eles acharam um jeito de matar a dor do cliente. Qual que é o maior medo do cara quando você fala em logística? Parar. Lavável. Parou minha logística. Com um bloco você não para. Bacana. Não para. E voltando nesse ponto aí, né? Pensando no maior custo aí que você comentou do custo para fora do armazém, que é o combustível. Então, hoje você conseguiria, Thiago, fazer automação
ligando aos cartões de combustível aí, integrados, sem ter que lançamento manual nenhum, e rodando, virando por rota também, né? virando por rota. Tanto a parte de combustível, né, que hoje tem as integrações dos cartão, né, vários cartões de abastecimento, e da mesma forma que a gente tem o WMS também, para quem não tem o TMS, a gente sabe que tem alguns processos no transporte que ele é obrigatório, gente. Plano de manutenção você tem que trocar óleo. Não é escolha. Ah, hoje eu não vou, deu a quilometragem que eu não vou trocar óleo. Você tem que trocar óleo. Então, para você que não tem um TMS, pega o TMS da Unblocks e configura o plano de manutenção. Você já vai ter ali toda aquela gestão ali do que você tem que fazer, quanto você tem que fazer, quais os veículos que estão chegando próximo. Só disso você já vai ter um ganho muito grande, né? Antes de implementar os outros processos. Às vezes um módulo de oficina, um módulo de viagem, a gente falou muito de viagem, Uhum. mas um plano de manutenção, para quem não tem um TMS, é o básico. Você vai ter que fazer. Se você não fizer, vai dar um problema maior no seu caminhão, ou você vai fazer ali numa planilha, sem nenhum tipo de gestão, ou você pode fazer, por exemplo, dentro do Blocks. O Word para quem não tem TMS, você vai falar que agora, eu quero fazer o básico. O que é o básico? É ter um plano de manutenção. Ele consegue. E depois ele vai escalando junto os outros É, modos, inclusive, né, a parte de combustível, a integração também. o plano de manutenção é tão importante, gente, que se ele não for executado, por exemplo, comprei um veículo novo. Se eu não executar e tiver comprovação que o plano de manutenção foi feito, eu perco a garantia do veículo. Posso perder a garantia do veículo. Então, assim, quanto que custa um veículo? E quando você vai trocar, você não troca o atacado que tem 25 veículos, quando ele vai trocar, ele não troca um, dois, ele troca 10, 15 de uma vez, às vezes ele troca a frota inteira. Então, se ele não tiver um plano de manutenção para tomar conta de saber, ó, que o fabricante me exige ser vistoriado com 10 mil quilômetros, com 20 mil, com 30 mil, com 50 mil, com 200 mil, eu posso perder a garantia do meu veículo. Então, é importantíssimo. O Thiago foi muito certinho É, e, falando e, sobre plano de e junto manutenção. com isso, né, tem toda a documentação né, que vai em torno da Exatamente. logística. A CNH do motorista vencida, Exato. o IPVA está pago, o seguro está em dia. Então, toda essa parte de documentação, eu fiquei sabendo hoje. Se você hoje sai com um caminhão e não tiver com IPVA pago, e se tiver um sinistro, o seguro não cobre. Não cobre, exatamente. Tá? Isso a gente consegue fazer tudo com blocos, Consegue fazer tudo com Tudo. Blocks. de forma simples e paulatina, né? Sim. Da mesma forma que a gente faz ali no plano de manutenção, a gente consegue fazer com a parte de documentação. Uma coisa que a gente falou também, que vocês comentaram, é a questão de pneu. Pneu não tem jeito, ele vai desgastar. Não inventaram ainda o pneu que não desgasta, né? Feito de borracha e tudo mais, você vai rodando, ele vai desgastar. E se ele chegar num ponto ali onde você não faz uma manutenção preventiva nele, né? Ele vai acabar, você vai perder aquele pneu todo. Se você não fizer aferição de sugo, de pressão, um pneu rodar com ele baixo, com um veículo que anda carregado, ele vai gastar muito mais. Entendeu? Então a borracha dele vai estar mais desgastada. Ele vai escamar, e aí, se ele, por exemplo, ele rodou baixo, ele pode dar defeito na carcaça, que eu não vou poder fazer uma recapagem nele. Então, assim, isso tudo é muito importante. E aí, voltando um pouquinho na inteligência artificial, daqui uns tempos a gente vai poder fazer, inclusive, bater foto do pneu dentro, já na posição do caminhão, manda todas as fotos dos meus 25 veículos lá para a IA e ela vai falar assim, ó, tira o pneu do segundo eixo, o pneu interno do segundo eixo do veículo 1, leva para o veículo 5, que ele vai dar mais, ele vai rodar melhor pelo desgaste que ele está aqui, para dar mais produtividade, o veículo, o pneu durar mais tempo. Então, isso tudo, a IA vai conseguir chegar a ajudar a gente hoje. Enquanto não tem IA, vai ter que ter a pessoa que vai lá, mede, vê pressão e lança no sistema. Uma vez que lançou no sistema, o sistema vai conseguir ajudar a ver se está tudo correto naquele caminhão para poder fazer a principal coisa dele, que é viajar. Então, fazer a viagem com segurança, então a gente tem que olhar também toda a parte de segurança, tem que olhar a parte de infraestrutura. Qual que é um dos maiores desafios principalmente quando a gente sai do sudeste, do centro-oeste, qual que é o maior desafio dos caras? Infraestrutura. Então, como que eu vou rodar com um pneu murcho numa estrada que é toda esburacada? Ou como que eu vou rodar com um pneu muito cheio numa estrada de chão onde chove o tempo inteiro? O caminhão vai andar 10 metros, eu tô lá, 10 metros, eu tô lá. Isso o que você faz? Compra compra um trator e põe na frente do caminhão, desliga o caminhão e vai puxando o trator, que é muito mais fácil.
Entendeu? Então, assim, a gente tem que olhar para isso tudo também. A gente está falando muito das coisas internas que tem que fazer, mas tem que olhar também a parte externa. Tem que olhar. Às vezes eu vou pôr o veículo para andar 10 quilômetros a mais, mas ele não vai passar num estado onde pode danificar ele inteiro, ou pode danificar a mercadoria que está dentro dele. Isso também tem que ser olhado. Aí é onde que a gente fala de rotas eficientes. Aí tem vários tipos de roteirizador que pode ajudar nisso, ou tem várias pessoas, especialistas que podem ajudar a fazer isso, entendeu? Então, que compõe também o custo. Isso compõe custo. Eu fazer a rota para que eu preserve o meu veículo e a minha mercadoria também faz parte. Nem sempre a rota mais curta é a melhor rota. Nem sempre a rota mais curta é Aí é onde entra o TMS, né, Fabrício? Pra gente, os números que vão dizer aí melhor. Exatamente. se aquela rota tá tendo o retorno que a gente espera dela, né? Pessoal, e aí, a gente encerrando aqui, a gente falou muito aqui da parte de transporte, né? Na parte também, a gente então tá na parte de distribuição. Qual o último recado de vocês aí para quem está nos assistindo aqui agora e está querendo implementar um sistema de transporte ou até mesmo um sistema de WMS, né? De fazer a gestão ali do centro de distribuição? Olha, eu gosto sempre de falar, a frase que eu falo já tem quase uns 8 ou 10 anos que eu falo essa frase. Custo logístico é um custo direto. Você quer ter 1% a mais de lucro no seu atacado, melhora 1% do seu custo logístico. E o que que eu vejo, né, com todas as aprendizados aqui com o Thiago, com o Fabrício, né? Não tem como fazer isso sem ter informação. Tá? E a informação não é aquele bicho de sete cabeças que às vezes era 10 anos atrás para implementar um WMS, um TMS. Tá? Inovação como a OnBlocks, que você consegue fazer de forma paulatina, comece hoje. Melhore 1% a cada mês, 1% a cada 15 dias e tenha na mão realmente quanto está custando aquela logística, que pode ser 50% ali da sua margem ou até mais do que isso, que está sendo deteriorado ali porque você acredita que está vendendo bem, mas está sendo corroído ali por uma negligência na gestão logística, tanto a do armazém quanto a externa também da entrega. Da entrega, né? Com certeza. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.